Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que é conexo ao nosso último vídeo, a fidelidade a Deus. Conversamos na última vez sobre a história de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem estimado pelo Senhor, que louvava o Senhor, que inclusive compôs salmos, canções de adoração ao Senhor, mas que cometeu erros graves, e principalmente o adultério que ele cometeu com Batseba, que foi comentado ontem. Então, foi comentado justamente sobre o vigiar, sobre colocar Deus acima de todas as nossas escolhas e analisar as situações, para que nós possamos fazer os mandamentos de Deus valer, se sobrepor a todo e qualquer influência externa e circunstância, principalmente sabendo que Satanás está nos tentando, está tentando ao nosso redor, como diz a palavra, está rugindo ao nosso redor. Então, sabendo as circunstâncias, sabendo que isso pode acontecer, porque há uma armação, há um complô do diabo para levar a transgredir os mandamentos, para levar à queda do crente, do cristão, à desobediência, ao fracasso. Ao saber disso, nós poderemos agir com mais confiança e mais cautela. Hoje vamos conhecer um exemplo contrário ao de Davi. É o caso de José, filho de Jacó. José também foi escolhido por Deus, claro, como todos os seres humanos são chamados ao arrependimento. José também foi escolhido pelo Senhor para uma missão muito nobre, e a gente pôde depois conhecer, que é levar o povo dele, a família dele, para o Egito. A história de José, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma história bem longa, está lá no livro de Gênesis. Eu quero falar justamente hoje sobre o episódio que é parecido com o que aconteceu com Davi, que a gente comentou ontem. No caso de José, ele foi vendido. José foi vendido após ter sido capturado pelos seus irmãos, que tinham inveja de José, porque Jacó o tinha com uma grande estima em relação aos seus irmãos, e simplesmente capturaram eles, capturaram José, venderam para uma caravana de ismaelitas, e José foi parar no Egito, na casa de um cidadão chamado, de um cidadão egípcio chamado Potifar. Potifar é descrito lá em Gênesis 39, episódio, como oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos ler Gênesis 39 especificamente. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcios. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem o servia, e ele o pôs de mordomo da sua casa, e ele passou às mãos tudo que tinha. Ou seja, a palavra de Deus lá em Gênesis 39 diz que o Potifar chegou a um ponto que ele entregou a administração do patrimônio dele a José. Então Deus atuou na vida de José a tal ponto de levar o egípcio, que não conhecia José, que tinha comprado José como cativo, como escravo de uma caravana de ismaelitas, dar a José, esse egípcio chamado Potifar, dar a José o seu patrimônio, a sua casa para ser administrada. E a ponto do próprio Potifar só cuidar do pão, só da alimentação, ele só conhecia a alimentação que ele consumia. O demais, a rotina da casa, estava nas mãos de José, inclusive a esposa de Potifar. O cuidado da casa e da esposa de Potifar. Bem, o que aconteceu foi algo insólito para a ocasião, para a circunstância. Tudo que José, a palavra de Deus diz, tudo que José fazia era bem sucedido, porque havia interferência de Deus, era abençoado por Deus. E por isso que Potifar também era abençoado junto, por causa de José estar vivendo na presença.
Mas um dia o diabo agiu através da mulher de Potifar. Exatamente aconteceu na situação semelhante. Agora nós entramos num paralelo. Davi e Betseba, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, e José. A diferença é que o diabo tentou agir aqui, semelhante ao que nós narramos lá no caso de Davi, mas não funcionou. Porque o Potifar foi fiel José foi fiel a Deus. A palavra diz assim, verso 9 do capítulo 39 de Gênesis. Ele não é maior do que eu nesta casa, se referindo a Potifar. José está falando de Potifar. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, a mulher de Potifar fez uma proposta a José. Deita-te comigo, ela disse para José. Mas José respondeu dessa forma. Porque eu cometeria tanta maldade e pecaria contra Deus, contra a lei de Deus, possuindo a mulher de Potifar? Praticando algo que Deus abomina? Bem ao contrário do que aconteceu com Davi. Com Davi que desposou. Davi procurou, o diabo agiu através de Davi e levou ele procurar a Betseba, chamar a Betseba para dentro do palácio. Aqui não, aqui o diabo ele utilizou quem? Ele utilizou a mulher de Potifar, uma terceira, alguém que não era crente, alguém que não conhecia Yahvé, alguém que não tinha fidelidade a Deus. E levou ela a convencer José a deitar-se com ela, a manter relações sexuais com ela. José, por incrível que pareça, José teve uma postura que poucos dos personagens da Bíblia demonstraram, que é a fidelidade a Deus. É colocar Deus em primeiro plano, ao analisar as circunstâncias. José disse a ela, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a consciência que José demonstrou ter. Olha o discernimento que José demonstrou ter. Tanto que ele não aceitou e ela forjou uma acusação contra ele. Ela forjou a mulher de Potifar, forjou, porque ele fugiu dela. Ela tentou várias vezes, por vários dias, ele não cedeu. E daí um dia ela segurou nas vestes dele, ele fugiu e as vestes ficaram na mão dela. E ela, utilizando aquelas vestes, ela acusou ele que teria insultado ela. E daí deixou muito irado, acendeu a ira do Potifar. E José foi mandado à prisão, né? José foi para a prisão sem dever nada, sem fazer nada, por obedecer a Deus, por ter sido fiel a Deus, por ter discernido a palavra, por ter não aceitado a oferta do diabo. Mas aí a história toma um outro rumo. No 40, né? Ele conhece duas pessoas na prisão, lá um copeiro, o copeiro mor e o padeiro, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, que estavam presos. E aí revela o sonho dos dois, né? O padeiro-chefe, ele vai ser enforcado no fim. Ele é enforcado, o copeiro-chefe é reintegrado ao cargo, sai da prisão, mas não se lembra de José, não se lembra de recomendar José a Faraó. Mas mesmo assim, José interpretou, aí no 41 diz que José interpretou o sonho de Faraó, ou seja, Deus honrou a José. E José passou a ser governador do Egito. José ganhou o cargo de governador e administrou o Egito no período de prosperidade e no período de fome, de seca. José diz que José chegou a comprar toda a terra do Egito para o faraó. De tão bom administrador de visão, porque Deus administrou através de José. Deus revelou que iria ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E ele soube administrar muito bem. E ele acabou comprando toda a terra do Egito. Só a parte da terra do sacerdote que ele não comprou. Mas os demais, a Bíblia fala que ele comprou pro faraó. Então, Deus honrou esse homem.
Deus deu um cargo, um alto cargo no Egito, porque ele foi fiel, ele foi honesto, ele colocou Deus como primazia. Então nós devemos obedecer a Deus, escolher os mandamentos, rejeitar o diabo, rejeitar as propostas do inimigo e ser fiel ao Senhor. Vamos sempre ser fiel, analisar a circunstância e decidir a favor dos mandamentos de Deus, dizer não ao pecado. É isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe e Deus faça tudo de bom na vida de vocês. Até mais.